tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode tomar assento, glorificando a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela liderança da Umadur, amém? Por confiar o púlpito para nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus. E ontem à noite eu conversava com o nosso irmão Cristiano ainda sobre a palavra para ser ministrada, mas Deus fez ali uma reviravolta sobre o que Deus havia colocado no meu coração. E eu creio, irmãos, que essa palavra é uma palavra direcionada do céu, porque nós estamos num tema, e esse tema é amor de Deus por nós. O amor de Deus que foi derramado, o amor de Deus que foi manifesto, o amor de Deus que continua sendo pregado, o amor de Deus que pega aquele que não é nada e faz ser tudo. O amor de Deus que pega aqueles que estão lá no beco, no valado, e traz e coloca sobre uma mesa no meio dos príncipes do Senhor. Esse amor que nós vamos falar nessa noite, através desse texto, eu quero que os irmãos redobrem atenção, porque Deus tem uma palavra nesse texto aqui, e Ele quer falar comigo já no começo do dia, já começou a falar, e eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, diante desta palavra, desse texto, nós lemos o capítulo 3, o capítulo 3 ele vai nos dar uma lição do que é o amor de Deus, mas também nos dá uma lição de como nós sermos alcançados, de que forma o próprio Criador vai dizer, através da sua palavra, que o seu amor é infinito. O texto vai dizer no capítulo 3, que o próprio Mestre Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, quando eu falo Jesus, já instantaneamente já é para dar um glória, sabe? Porque nós estamos falando de alguém que pagou um preço por nós. Quando eu falar ou fizer menção no nome de Jesus Cristo, você pode já manifestar no banco, dando um glória a Deus, porque Ele está em nosso meio. Às vezes fala de Jesus, parece que está falando de uma pessoa qualquer, mas quando nós abrimos a boca e falamos no nome de Jesus, a Bíblia vai dizer que o nome de Jesus tem poder, que o nome de Jesus muda a história, que o nome de Jesus liberta endemoniados, que o nome de Jesus perdoa prostitutas, que o nome de Jesus cura cego, era para ter dado um glória, mas o nome de Jesus ainda continua sendo falado. O maior manifesto do amor de Deus está inserido nesse texto, está inserido no nome de Jesus. Quando você for evangelizar e você falar de Jesus para alguém, pode ser a menor frase que você falar dizendo Jesus te ama, você está dando uma luz para essa pessoa, você está dando uma direção para essa pessoa, você instantaneamente está pronunciando sobre o amor de Deus. Mas o texto vai dizer que veio um dos fariseus ter com Jesus Cristo, e ele vinha em secreto, e o nome dele é Nicodemos. E quando Nicodemos vem ter um diálogo com Jesus, ele somente vem até Jesus para ter uma informação, porque ele precisava. E essa informação, a Bíblia vai dizer que ele pergunta para Jesus sobre o reino do céu.
E o texto vai dizer que o próprio Cristo vai começar agora a narrar algumas coisas sobre o amor de Deus para ele, vai falar para ele de fases da vida do ser humano. Porque o amor de Deus vai se manifestar na nossa vida quando nós entendemos que nós passamos por processo na terra, que nós passamos por processo na vida, que nós passamos por processo na nossa história. E quando nós entendemos que esse processo nunca, jamais vai ser permanente, porque é fase após fase, ou seja, é passageiros. Se nós formos entender o que Nicodemos não entendia, se nós formos buscar o entendimento daquilo que Jesus está transmitindo a Nicodemos, nós podemos nessa noite dizer que nós já vencemos uma fase. Nós já passamos, nós estamos num processo gradativo, nós estamos mudando todos os dias, nós estamos aprendendo todos os dias, nós estamos num processo de regeneração. Jesus vai dizer a Nicodemos que é necessário que o ser humano nasça de novo. E quando eu li o texto para chegar no versículo 16, eu entendi algo precioso no texto. Por quê? Porque quando Cristo fala para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo, ele está falando sobre um nascimento espiritual, está falando sobre um processo na vida do ser humano. E eu prego nesta noite para uma juventude inteligente. Eu sei que aqui existe uma juventude muito inteligente, e eu quero falar sobre algo aqui. Você não vai levar para o lado físico nem carnal, mas você vai entender no espiritual que o processo da salvação começa quando nós reconhecemos que Cristo estava no Calvário, estava ali como símbolo, estava ali como salvação. Mas olhe para mim aqui. Jesus está falando para Nicodemos desde o primeiro versículo do capítulo 3. Vai falar para ele de um objetivo da palavra, de um objetivo do amor de Deus. E quando ele fala sobre esse objetivo, ele vai dizer que é necessário que nasça de novo. E Nicodemos não está entendendo, mas ele vai explicar para Nicodemos. Eu quero que você pegue no espiritual isso aí, irmão. Não leve para o físico. Por quê? Porque todos nós aqui somos cientes que o nascimento de uma vida precisa de um homem e de uma mulher. E quando esse homem e essa mulher, eles coabitam, eles têm contato, a Bíblia aqui nos ensina, irmãos, que quando eles têm esse contato, ali começa um processo na vida do ser humano, mas também começa ali uma escolha através do amor de Deus sobre nós. Por quê? Porque quando acontece esse contato, existe um caminho a ser percorrido. Agora olha para mim aqui, irmão. Eu disse, leve para o espiritual. Essa juventude é muito inteligente, mas quando um homem e uma mulher têm contato, irmãos, aproximadamente 6 milhões de bichinhos são liberados, para não dizer a palavra mais certa, mas quem está aí está entendendo. E desses 6 milhões, somente um percorre o caminho correto até chegar ao óvulo e passar um processo agora não, mas de embrião, um próprio processo na vida do ser humano. Agora olha para mim, o embrião não vai ficar sempre embrião. É regeneração. O amor de Deus se manifesta sobre isso. O amor de Deus começa quando o embrião vai entender que ele precisa sair do processo de embrião e passar por um processo fetal. E aí começa a palavra a dizer que nem a ciência pode explicar os ossos de uma criança se gerarem, se formarem dentro do ventre de uma mulher. E quando ele passa essa fase, ele não é mais ali um embrião, mas ele é um feto. Mas o feto, irmão, ele está num processo, e ele vai passar agora, irmão, já do outro processo.
vai estar uma criança em formação, e essa criança não vai ficar agora permanente como feto, mas vai passar outro processo até o nascimento. Entenda comigo nessa noite: você está aqui por causa do amor de Deus e da sua escolha. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu naquele dia. Aquele dia você partiu a ser um embrião separado por Deus e fecundo, se tornou ali um feto, e depois de um feto uma criança, uma gestação. Por quê? Porque o amor de Deus está manifestado na natureza humana. O amor de Deus é maravilhoso. Depois do nascimento, essa criança precisa amadurecer, precisa de formação, precisa, irmão. O próprio Cristo está dizendo para Nicodemos, está explicando para ele: precisa nascer de novo. É fase, mas as fases não são permanentes. Para nós chegarmos a um estado permanente, nós precisamos evoluir dia após dia. Agora, se alguém perguntar: e como é que nós vamos evoluir, irmão Adriano? Pela palavra e pelo amor de Deus. Pela palavra que é ministrada, reconhecida em forma de amor aos nossos corações. Porque o poder da palavra, ela vem regada do amor de Deus para mim e para você. Mas depois dessa fase de criança, vai começar agora, irmãos, a caminhar. Olhe para mim. Pense nos processos da tua vida. Pense no tempo que você já viveu. Pense nas dificuldades que você já passou. Pense nos dias difíceis que você viveu. Mas eu sou jovem e ainda não vivi tanto, mas já viveu algo triste, mas também já viveu algo feliz, algo alegre. Porque nós temos um equilíbrio na nossa vida. Nós não podemos só viver de tristeza, irmã Janice e Vanice. Tem dias alegres, tem dias felizes na nossa vida, na nossa história. E é nesses dias que nós vamos entender, não na tristeza, mas nos dias felizes. Por quê? Porque vivemos momentos felizes na presença de Deus. E é nesses momentos que o amor de Deus começa a se manifestar. E é nesses momentos que o amor de Deus começa a amadurecer. É nesses momentos que o amor de Deus começa a nos tirar de um estágio para outro estágio. Processo. Amor de Deus. Para chegar nesse capítulo, para chegar nesse versículo, nós temos que entender o processo da caminhada. Há um objetivo. Quando nós lemos o texto, porque Deus amou o mundo, por quê? Deus amou o mundo. Sempre há um porquê na palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que entender que esse porquê é uma razão. Esse porquê aqui, irmãos, é um motivo de Deus, é um sentimento de Deus. Deus sentiu um amor pela humanidade, e a Bíblia vai dizer que nós, antes de amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. E Nicodemos começa agora, irmãos, a ouvir da palavra de Jesus, da boca de Jesus. E Jesus vai falar para ele sobre esses processos. Vai narrar para ele pessoalmente, irmãos. Eu vejo Jesus ali com um capítulo que resume toda a história bíblica, um versículo que resume todo o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeira lição: porque Deus amou, Ele está agora expressando. Porque Deus amou. Antes de qualquer problema, antes de qualquer dificuldade, você vai lembrar na sua mente, porque o ser humano é inteligente. Porque Deus amou. Tudo foi por causa do amor de Deus. Até nós chegarmos nesse dia aqui, até nós chegarmos nesse momento, nesse culto, foi porque Deus amou o mundo. Nada está acontecendo agora por outro motivo senão, por outra razão senão o amor de Deus.
Porque Deus amou o mundo. A razão é o amor, o motivo é o amor, sem limites. O mundo, se você pegar uma trena ou pegar algum instrumento de medição, eu duvido que alguém já tenha conseguido medir o mundo. Não se consegue metrar, não se consegue medir, não se consegue entender o tamanho, a extensão do mundo. Quando nós proferimos a palavra humanidade, nós estamos falando de lugares sem fronteira, estamos falando de lugares sem limites, e o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo. Antes de nós se tornarmos igreja, nós éramos mundo. Antes de nós aceitarmos o sacrifício vivo, antes de nós entendermos que Deus amou o mundo e fez algo pela humanidade, antes de tudo isso, irmão, nós temos que entender que o amor não foi somente para os judeus, não foi somente para os gentios, mas foi para todas as nações, línguas, raças, cores. Eu sinto Jesus aqui. Aleluia. O amor dele, o amor do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo sem limites. Não tem como medir o tamanho do amor de Deus. Agora olha para mim, irmãos. Deus amou o mundo santificado? Não. Deus amou o mundo consertado? Não. Deus amou o mundo já na igreja crente? Não. O amor dele não tem limite. O pecado da humanidade, irmãos, o pecado do mundo não pode limitar o amor de Deus. Por quê? Porque eu te digo uma coisa, que o pecado ele não nos afasta do amor de Deus. O pecado não nos livra, não nos tira da salvação. O que nos tira da salvação é não querer, é não aceitar. A Bíblia diz: porque todo aquele que nele crê não pereça. Oh, glória, aleluia. Às vezes nós pensamos o pecado está condenando. Não, o que está condenando é a não aceitação. E inserido no texto há uma narrativa do Velho Testamento, versículo 14, que vai dizer que o povo de Israel um dia murmurou contra Deus. No capítulo 21 de Números está escrito esse texto. E eles murmuraram e levantaram a voz contra Moisés e começaram a proferir palavras até o ponto de blasfemarem, dizendo: até quando comeremos esse pão miserável? Para que você entenda um pouquinho melhor, talvez alguém já ouviu essa palavra, mas entenda hoje que o que nos afasta do processo final, eu falei que nós estamos num processo gradativo, mas o que nos tira do processo final foi a atitude deste povo, a mesma atitude que levou eles à condenação. Capítulo 21 de Números diz que a Bíblia fala que eles tinham um caminho a percorrer. Eles não queriam percorrer o caminho, eles queriam atalho. Eles queriam fazer um atalho mais rápido, mais preciso. Mas o texto vai dizer que eles vão até Moisés e começam agora a murmurar contra Moisés e contra Deus, dizendo: até quando nós vamos comer esse pão miserável? Até quando nós vamos ficar nesse processo? E o texto vai dizer que Deus envia ao deserto serpentes abrasadoras. E essas serpentes lá no livro de Números vai dizer que elas começaram agora a morder, a picar a eles. E quando eles eram mordidos, irmãos, eles morriam no deserto. Eles caíam, tombavam e não tinham o que fazer por eles, até então um dia alguém lembrar que pecou, que murmurou.
E quando ele lembra, ele vai reconhecer, e eles começam a entender que eles pecaram contra Deus. E eles começam agora a confessar, e começam a dizer a Moisés: pecamos contra Deus, reconhecemos. E quando eles reconhecem, irmãos, o amor de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque ele amou o mundo. E quando ele amou o mundo, irmão, quando o mundo reconhece que está mal, que está despido, que está distante de Deus, Deus, com seu amor maravilhoso, entra em ação. E quando eles confessam, Moisés vai dizer para eles que vai orar a Deus. E quando ele orar a Deus, pode ser que Deus tenha agora uma atitude. E quando Moisés vai orar a Deus, parece até um pouco estranho, mas Deus vai dizer para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e coloca no meio do arraial, e pode ser que aquele que for mordido, olhar para a serpente, seja salvo. Olha para mim aqui, irmão. Quando o texto diz que as serpentes eram abrasadoras, elas eram venenosas. E quando elas mordiam, irmãos, o veneno corria na corrente sanguínea deles, e eles começavam ali, irmãos, a perecer. Quando fala que as serpentes eram abrasadoras, porque o veneno delas causava, irmãos, muitas coisas no corpo humano. E quando eles eram mordidos, eles passavam por um momento difícil, mas eles não morriam instantaneamente. Por quê? Porque Deus ainda havia de manifestar o amor. E o texto vai dizer que quando eles eram mordidos, abrasador quer dizer queimar, quer dizer arder. E eles entravam num estado agora, que eles começavam até a sentir problemas mentais. Eles já não enxergavam mais, eles já não raciocinavam mais. Mas o texto diz que havia uma serpente de bronze no meio do arraial, e aqueles que queriam, aqueles que eram feridos pela serpente e se lembravam: ei, tem um escape, tem uma porta de saída, tem alguém que ainda está fazendo algo por mim. Eles corriam e olhavam para a haste e eram curados instantaneamente. E quando eles eram curados, eles diziam para os outros: se forem picados, olhem para a serpente, porque ela nos cura. Essa serpente agora está figurando Cristo na cruz do Calvário. Essa serpente foi levantada uma vez só, e nessa vez que ela foi levantada, a Bíblia diz que muitos foram salvos, mas muitos morreram. Por quê? Porque pecaram, porque foram mordidos pela cobra? Não, porque não creram, porque não aceitaram, porque não se renderam. Eles não eram mortos porque a cobra mordia. Por quê? Porque Deus já havia preparado o antídoto contra a cobra. Deus já havia preparado algo que pudesse parar, barrar a ação do inimigo. Como assim do inimigo? Não foi Deus que mandou a serpente? Sim, porque quando nós estamos ilegal com Deus, nós estamos legal com o inimigo. Quando nós estamos voltados para Deus, nós não temos parte com o inimigo. Mas quando nós estamos ilegal com Deus, nós estamos na legalidade do inimigo. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora olha para mim, Deus fez uma serpente, mandou fazer? Sim. E as serpentes do deserto, Deus retirou? Não, ficaram lá. E todos que eram feridos, todos que eram mordidos, eles entravam em colapso. E aqueles que acreditavam que aquela serpente de bronze, sinalizando o juízo de Deus, porque a serpente estava mordendo, e agora é levantada uma serpente, era para eles ter medo, mas Deus está dizendo: da própria serpente que está mordendo, eu vou levantar um antídoto, eu vou levantar algo que possa terminar com o efeito. Para resumir, volto para lá para o texto. A Bíblia diz, irmãos, que o Velho Testamento está agora figurando o Novo, e por sua vez o Novo também vai agora explicar o Velho Testamento.
A Bíblia diz que quando nós lemos no versículo 14 do capítulo 3 de João, está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem, está falando um estado humano, seja levantado, seja anunciado. Ou seja, o próprio Cristo está narrando a Nicodemos um texto aqui dentro dessa narrativa, está falando sobre a salvação. O amor que vai manifestar na minha e na tua vida, através da salvação na cruz do Calvário. E como é que Jesus poderia ser o antídoto, se Jesus era 100% santo, gerado pelo Espírito de Deus? Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Quando veio a punição a Adão, a Eva e a serpente, o Adão ia ter que trabalhar, a Eva ia ser aumentada as dores de parto, a serpente ia se arrastar, mas dentro do julgamento de Deus, vem uma palavra de Deus, olhando para Eva dizendo: mas do ventre dela, nascerá um que te ferirá a cabeça. Tu vai até ferir o calcanhar dele, mas a tua cabeça vai ser esmagada. Eu disse: agora entendi da onde é que foi tirado o antídoto. Agora eu entendi da onde é que foi tirado o soro da serpente, porque essa serpente que foi levantada, ela está simbolizando a mesma serpente que Moisés atira na frente de Faraó, e aquela serpente começa agora a comer as serpentes ali do Egito. A mesma serpente que foi levantada na haste no meio do arraial, a mesma serpente, aquela figura está no Calvário. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Até que hora vai, irmão? Até que hora, Luiz? 9? 10? Luiz me deu mais meia hora. Meus irmãos, quando a punição de Deus veio a Eva, veio o escape para a humanidade. Porque ali começa o pecado, ali começa a desobediência, ali começa tudo o que nós vivemos. Mas Deus, quando veio essa oportunidade de fazer o julgamento deles, Deus vai dizer que que do ventre dela vai nascer um. E esse um está falando de Jesus Cristo, já está figurando o amor de Deus sendo crucificado por todos nós. Eu não vou muito longe, daqui a pouco eu encerro, mas eu preciso resumir o texto. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando este povo recebe a palavra de Moisés, a questão agora não era mais pecar, a questão agora não era mais falar mal contra Deus, a questão agora não era mais se levantar contra o pão, o maná, que era dado todos os dias na porta da casa de cada um, ou seja, das suas tendas. Quando levantavam de manhã, ninguém precisava fazer pão, ninguém precisava comprar farinha. Por quê? Porque Deus mandava o pão fresquinho, o maná, na porta da sua tenda. E mesmo Deus cuidando deles, mesmo Deus manifestando o seu amor, mesmo Deus fazendo algo por eles, eles ainda pecaram, eles ainda murmuraram, eles ainda falaram mal, eles ainda, irmãos, viraram as costas para Deus. Mas a partir deste momento que eles começam a reconhecer, a partir do momento que Moisés vai fazer o que Deus mandou, a partir do momento que é consumado tudo o que Deus falou, o texto vai dizer que assim como Moisés levantou, é necessário, ou seja, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é a prova maior do amor de Deus. Por quem? Por nós da igreja? Não, pela humanidade, pelos pecadores. Quando o próprio Senhor convida para uma grande ceia,
A Bíblia vai dizer que os que foram convidados não quiseram assentar na mesa. Por quê? Porque deram agora ali desculpas. Um estava preocupado com as terras que comprou e não havia conhecido. Outros tinham comprado juntas de boi e também não tinham experimentado. Mas outro estava preocupado com o casamento, que também ainda não tinha consumado. E o próprio dono da casa, o próprio Senhor dos Senhores, vai dizer: essa mesa não vai ficar vazia. Vai lá, convida mais, traz mais para cá. Os que não quiserem não tem problema, mas traz aqueles que quiserem. Oh, Jesus. E a Bíblia diz que quando eles voltam, os trabalhadores chegam: Senhor, nós trouxemos todos que nós encontramos, mas ainda tem lugar vazio. O dono da mesa, o dono da casa, o dono do amor vai dizer: ei, faz o seguinte, tem um lugar que ainda vocês não foram, tem um lugar que o meu amor ainda não chegou, tem um lugar ainda que não foi manifesto. Desce nos becos e valados. Ei, irmão, era para ter dado um glória aí, mas a palavra diz: desce nos becos e valados e traz todos que encontrarem, e até os que não quiserem, tragam e assente à mesa. O amor, a simplicidade do amor está sendo manifesta, e esse povo aqui agora perece. Esse povo agora aqui passa por momentos difíceis, mas quando entra o escape, a porta, a luz, ele disse no livro de João, por várias vezes, dizendo: eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o manifesto do amor do Pai. Eu sou. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas alcance a verdade, mas que alcance o objetivo da palavra de Deus. Eu já encerro, irmãos. Olha para mim aqui, irmão. O Calvário é o foco, o caminho a ser percorrido, o caminho a ser chegado é no Calvário. O caminho a ser alcançado é o Calvário. Se alguém me perguntar por que o Calvário é o alvo, porque é no Calvário que Ele leva sobre si as nossas transgressões, porque é no Calvário que Ele leva todas as pisaduras, é no Calvário que Ele leva todas as enfermidades, é no Calvário que Ele recebe uma coroa de espinho por mim e por você, dizendo: eu estou sarando a terra, o meu sangue está tocando as tuas mãos, o meu sangue está tocando os teus pés. Entenda que o Calvário é um manifesto. Deixa eu fazer algo aqui, irmão, aproveitando essa cruz. As mãos, sangue. Eu vos dou poder e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem sarados. Não, parem um pouquinho, irmão, parem um pouquinho. No jardim do Éden nós perdemos a autoridade. No jardim do Éden nós perdemos a autoridade. No jardim do Éden nós perdemos a inocência. No jardim do Éden nós perdemos tudo que nós tínhamos. E o profeta Joel vai dizer que a glória da segunda casa é maior do que da primeira, porque da primeira era jardim do Éden, tinha mar, tinha fauna, tinha pássaros. E na segunda casa tinha espírito
espinho. Na segunda casa tinha prego nas mãos. Na segunda casa tinha um homem crucificado. A glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque na primeira não tinha sangue, na primeira tinha só festa, só alegria. E na segunda tinha libertação, na segunda tinha salvação, na segunda tinha uma igreja lá sendo plantada. Ei, calabaçura mandarai. Oh, Jesus. Bendito Deus. Nós perdemos a autoridade nas mãos, mas no Calvário Ele devolve sangue nas mãos de Jesus, dizendo: eu vos dou poder e autoridade. Levanta a mão para cima aí, irmão. Seja profeta nesta noite. Usa essa mão aí, porque Jesus devolveu a autoridade das tuas mãos. Nós tínhamos perdido, nós tínhamos passado, mas o Calvário nos traz, pelo manifesto do amor, a autoridade de levantar as mãos, repreender demônios, curar enfermos, tocar em aleijados. Aleluia. No Éden, por causa do Adão, a terra produziu espinhos e abrolhos. Se você for plantar, você vai ter que lutar, porque a terra já tem uma palavra. Se tu vier, eu tenho espinho, tenho carrapicho, tenho aqui bastante jujo, inso. Quem alguém já plantou já sabe que se for plantar, vai ter que lutar contra a terra. Agora olha para mim, irmão. Uma cruz, mais um homem e uma coroa de espinho, aproximadamente 6 centímetros cada espinho na sua massa cefálica, dizendo: o meu sangue está tocando os espinhos da terra. Eu estou sarando a terra para vocês. O Calvário devolve a pureza. O Calvário, através da coroa de espinho, devolve para nós autoridade sobre a terra. Se você olhar uma terra e alguém dizer: não planta que não dá nada, você pode levantar a mão para cima como profeta e dizer: na cruz do Calvário, os espinhos que tocaram o sangue, aqueles espinhos, eles nos dão autoridade sobre a terra. Oh, eu sinto algo forte aqui. Eu sinto uma autoridade do céu aqui, para dizer para você que não só a terra, não só as tuas mãos, mas agora os teus pés. Porque Adão perdeu a autoridade nos pés. Adão agora estava restrito por onde andar. Antes do brado, nós tínhamos limite no templo. Antes do estar consumado, nós íamos até um certo lugar e ali era limitado. Por quê? Porque tinha um véu. Nossos pés eram trancados ali. Somente o sumo sacerdote entrava ali. E esse sumo sacerdote, quando entrava ali, irmão, ele tinha que ser escolhido. E talvez dentro do seu ministério como sumo sacerdote, quem sabe ele entrasse uma vez entre 5 anos, entre os 45 e 50, ele podia exercer o seu ministério de sacerdote. Quem sabe tinha uns que entravam só uma vez ali. Nós não podíamos chegar perto. Mas na cruz do Calvário, quando pregaram os pés de Jesus Cristo, Jesus, quando o sangue alcança os pés de Jesus, quando aquele sangue escorre pelos pés do Mestre, Ele está dando uma mensagem para a igreja. Ele está trazendo uma mensagem para a juventude da Assembleia de Deus, a Umadur de Uruguaiana. Está dizendo para a Umadur hoje: eu vos dou poder e autoridade, e pisarão serpentes, escorpiões, e dano nenhum lhes fará.
autoridade aos seus pés. Não só usarão as mãos, mas agora os pés. Porque o lugar que pisares, eu vos darei como herança. Aonde colocares a planta do vosso pé, esse lugar vai mudar. Não, irmão, tem só um que entendeu lá no fundo lá. Tem crente, irmão, caminhando na rua. Deixa eu fazer algo aqui. Tem crente caminhando na rua, desviando de feitiço, com medo de feitiço. Oh, tem uma macumba ali, não vou cruzar perto. Tem crentes fazendo isso, irmão. Se a palavra, através do amor manifesto na cruz do Calvário, diz para nós nessa noite: eu vos dou poder e autoridade. Levanta o pezinho para cima aí. E pisarão serpentes, Satanás, escorpiões, demônios. Nenhum dano, irmão, se tu não der um glória. Eu vou ir aí no banco. Ele está dizendo: ei, quando sair para fora de casa, saia com pé de profeta. Pise no chão. Diga que você já liberou uma palavra. Diga que você já venceu, que já foi devolvido o poder e a autoridade. Eu já encerro aqui, irmão. Eu já encerro aqui. Todas estas fases, todo esse processo, para nós chegarmos ao alvo, Calvário. E como se não só bastasse as mãos ter autoridade agora, como se não nós vencermos a terra, como se não só nós vencermos agora o caminho percorrido. Porque o peregrino, quando anda, ele anda por lugares difíceis, lugares hostil. Mas quando ele recebe essa palavra do Calvário, que o sangue que tocou os pés de Jesus devolve para ele agora. Eu entendo, irmão, eu vou fazer algo aqui, que quando ele pisa assim, a escuridão se abre, porque há um pé, há um ser humano que entendeu que Deus amou o mundo. E não só amou, mas fez algo pela humanidade. Quando o ser humano entende que o amor de Deus consiste em uma atitude, é lá no Calvário pregada, dizendo: esse aí é o meu sacrifício, esse aí é o meu filho amado, esse aí é o que está devolvendo o que vocês perderam, esse aí está entregando de volta algo que vocês não tinham. Os processos da vida, entenda porque os dias difíceis, entenda porque os dias são árduos. Entenda, irmãos, porque está sendo abreviados os dias nessa última hora. Entenda que hoje é sábado, nós vamos ver segunda-feira, quando nós vamos se dar de conta já é sábado de novo. E o próprio Jesus disse: e abreviarei os dias para que não se percam todos, para que todos entendam que o Calvário vai nos passar de uma forma, de um estágio para a permanência. Se você me perguntar, mas não era gradativa? Sim, até o Calvário. Depois do Calvário é permanente. Por quê? Porque a salvação é eterna. Nós vamos para um lugar onde nós vamos receber um corpo novo, nós vamos receber nome novo, nós vamos estar à destra, nós vamos estar junto com Ele. Quem está entendendo que esse lugar é passageiro, a dor é passageira, os dias são passageiros. Se coloque de pé, irmãos. Ei, Xaragassura Mandaraia, Eragaceia. Fecha teus olhos por um momento. Fecha teus olhos por um momento.
Quem sabe hoje pelo dia você se perguntou até quando? Já vai passar. Já. Vamos perseverar um pouquinho mais. Vamos adorar um pouquinho mais. Jesus foi ali, já volta. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós não podemos entender o tempo de Deus. Quem sabe termina o culto da Umadur e nós vamos sair ali fora e vamos ouvir a última trombeta ser tocada, e nós vamos ver o nosso Jesus rasgando esse céu, dizendo: ei, está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando. Nós precisamos atentar para o objetivo. O amor de Deus se manifestou, mas Ele continua falando, Ele continua ecoando, dizendo: é hora de perseverar. Se não bastasse todo o sangue derramado, Ele vai dizer: está consumado. Vocês não precisam agora chegar só no lugar santo, porque o véu está se rompendo e eu estou dando acesso livre. Você não precisa mais ficar na porta. Você pode pegar e entrar para dentro agora. Você pode agora ter a intimidade que não tínhamos, porque o Calvário, o amor, nos devolveu. O véu se rompe de alto a baixo e o acesso ficou livre para adorarmos a Ele. Ei, já tem uns entrando no acesso livre. Já tem uns que estão com todo o corpo lá dentro, tem uns que ainda estão só com o pé. Mas quando o véu se rompeu, não é para ficar só com o pé, é para entrar, é para ir, é para avançar, é para continuar. Ei! Oh, Xaragassura Badara. Ei, Xarabassurinda Daia. Já encerro. Sangue nas mãos, sangue nos pés. Depois do ato, o amor vai se manifestar ainda no Calvário através da vida de um ladrão. O pecado não a condenaria. Por quê? Porque ele reconheceu. Ele disse: eu sou pecador, estou aqui porque errei, porque pequei. Mas ele olha para o amor de Deus sendo crucificado, e ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai olhar para ele como um manifesto do amor de Deus e vai dizer para ele: a semana que vem não, amanhã não, ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Segura um pouquinho. Depois do brado, ele inclina a sua cabeça. E quando ele inclina a sua cabeça, precisa acontecer algo espiritual para que nós entenda. Mas o texto vai dizer que quando ele inclina a sua cabeça, começa agora um movimento. E quando começa um movimento, um soldado está olhando para Jesus. E ele sabe que Jesus não pode ser quebrado nem um osso do seu corpo.
ele vai se apressar e vai transpassar Jesus na sua lateral com uma lança. E o texto vai dizer que sai sangue e água. Agora olha para mim. Foi transpassado na costela. Ali nasce a igreja de Jesus Cristo. Não, você não vai entender, vou explicar melhor. Lá no jardim, Deus adormece Adão e faz uma cirurgia e tira da costela do Adão a Eva. E como nós sabemos que existe dois Adão, mas que um nasceu grande e não deu certo, mas o segundo agora vai nascer uma criança gerada pelo Espírito Santo, vai passar todas as fases, vai chegar agora a fase adulta. É preciso nascer uma igreja. E é tirado da onde? Da costela de Jesus. E a Bíblia diz que nós, o texto vai dizer que Jesus era homem de dores também. E a Bíblia vai falar sobre dores de parto. Não levem para o físico, levem para o espiritual. Quando o soldado corre, as mulheres sabem, as que têm filho já sabem quais são os primeiros os sinais do nascimento de um bebê: sangue, água. E quando o soldado transpassa Jesus, nasce naquele solo, fora dos muros de Jerusalém, nasce no Gólgata, nasce no lugar de caveira, a primeira igreja, chamada Igreja do Cordeiro, está dando sinais. Sangue, água, está nascendo agora por sacrifício, está nascendo água, Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quem é essa igreja, irmão Adriano? É a Almadur, é a igreja Assembleia de Deus. A igreja está aqui nesta noite.